Olha só, nós estamos recebendo hoje o Geraldo Bezerra. Ele é psicólogo e vai falar sobre a distimia, mais conhecida como a doença do mau humor. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo Boa bem? tarde, Paulo. Tudo bem? Luísa, obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema bem interessante que é a distimia. A gente que verdade, agradece né? sua participação aqui. E já vamos falando pro pessoal que está em casa, tá, Isso. gente? Se vocês têm perguntas, pode mandar pra gente. Se vocês têm alguma dúvida, querem saber, né, se aquele probleminha é normal, conhece alguém de mau humor, né? Tá vendo? A gente já começa dizendo que, na verdade, é uma síndrome mesmo, é uma doença Sim. mesmo. O que é a distimia? Vamos lá. A distimia é uma forma de depressão crônica com sintomas mais brandos que aparecem sintomas no mínimo, pelo menos em 2 anos no paciente. 2 anos? 2 anos no mínimo. Fica ali durante esse tempo para Esses poder tipos de ser... sintomas, para poder Entendi. diagnosticar como um Diagnosticar. tipo de distimia. Nossa, 2 anos com 2 mau anos humor? com... Eu É queria até difícil. te perguntar, realmente, como é que a gente identifica que aquela pessoa realmente está sofrendo de distimia ou que ela realmente é mal-humorada, né? Como é que a gente consegue diferenciar? Existem alguns sintomas, né? Quais são os principais sintomas para a gente identificar esse problema? O mau humor, Paulo, ele é um dos tipos de sintomas da distimia, como a baixa autoestima, a insegurança. Pacientes, geralmente, eles têm dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Eles são pacientes que têm uma sonolência ou não, eles podem ter dificuldade em dormir. Então, são várias características, são vários sintomas que a gente vai poder diagnosticar se aquele paciente tem uma distimia ou não. Não é apenas o mau humor, ele é apenas uma das características do quadro. Olha, se você tem sua pergunta, pode mandar aqui pra gente nas nossas redes sociais, tá? @TV Feliz é o nosso Instagram e TV Feliz Oficial no nosso Facebook. Você também pode ligar pra gente aqui no programa, tá? O pessoal da produção passa a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente no 3234-3422 e também o nosso WhatsApp, né, Paulo? isso aí. 981056955. Ali o pessoal tá com o celular, às vezes é até mais rápido, né? A Sim, mensagem instantânea. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar pra gente, tá? E é importante fazer esse diagnóstico o mais rápido possível? É fundamental. Nós, psicólogos, é fundamental, a gente sempre recomenda fazer o diagnóstico da distimia, porque quanto mais precoce a gente poder ter esse diagnóstico, menos prejuízos a gente vai poder ter na vida desse paciente. Então, prejuízos como o quê? Relações sociais, rendimento acadêmico, rendimento profissional. A partir do momento que esses comportamentos passam a causar prejuízos na vida do paciente, ele pode sim estar no quadro da distimia. Então, realmente é importante também diagnosticar esse transtorno o quanto antes. O quanto né? antes, até porque ele pode acontecer na infância também. Não é algo que só pode acontecer na fase adulta ou na fase idosa do paciente. Uma criança ele pode ter distimia. Eu ia até perguntar isso, né? Se, assim, a gente vê, é muito comum, claro, adultos, né? Adultos com aquela coisa, ai, porque eu tô muito estressada no meu trabalho, porque isso tá dando errado, porque isso tá... Né? Então, às vezes, a pessoa pensa muito isso, assim, daquela coisa do dia a dia mesmo, né? Do social, como é que tá, o que tá acontecendo na sua vida, às vezes amorosa, enfim. Mas aí, então, a criança, ela pode já nascer, é como se fosse um gênio, a gente fala assim? Bem, O gênio da criança, ela nasce com isso? na verdade, um dos fatores que pode causar distimia é o fator biológico. Então, se algum caso do paciente, alguém na família tem depressão ou tem a distimia, ele pode sim já nascer com a distimia, mas é apenas um dos fatores de risco que faz a criança ter ou o adolescente ter a distimia. Por quê? Fatores psicológicos podem causar a distimia, fatores sociais, fatores ambientes podem sim também causar a distimia. Como é que a gente faz com a criança? Porque às vezes a criança é muito irritada. Como é que a gente percebe, né? Porque no adulto segue aqueles, né? Como você explicou, né? O que pode ser visto para que um adulto, eu tenho, o que eu posso identificar? Mas a criança, porque às vezes a gente só fala assim, essa criança é chata, é irritante, ela está irritada, ela é mal-humorada, ela já acorda chorando, ela chora por tudo. Aí pode ser que não seja, pode ser distimia, né? Então como é que a gente vai diferenciar na criança? Primeiro passo, o que vai fazer uma criança ter uma distimia ou não? Não é só apenas a irritabilidade ou o fator estressor, e sim o grau, a intensidade da irritabilidade e do fator estressor. Dependendo do grau e da vulnerabilidade da criança, é o que vai fazer esse diagnóstico e pode aparecer a distemia. Diante desse grau de irritabilidade, se permanecer por mais de 2 anos, como eu falei no começo da entrevista, aí sim, através de um acompanhamento com o psicológico, e com o psiquiatra,
a gente pode se diagnosticar que essa criança tem a distimia. E como é que é feito esse acompanhamento, né? Se realmente a gente identifica alguém da nossa família com esse tipo de síndrome, né? Dessa doença, como é que é feito esse tratamento? O tratamento com o psicólogo é um tratamento semanal. A gente chama isso de psicoterapia. E é fundamental, se esse paciente vier primeiro para o psicólogo e a gente identificar esses comportamentos, a gente sempre caminha para o psiquiatra, porque é necessário, é fundamental um acompanhamento de um psiquiatra também. Mas com a terapia, com o psicólogo, sessões semanais. E é possível que a gente está falando das crianças, né? Idosos também podem identificar aí esse transtorno, né? Idosos podem sim ter distimia. Nos idosos, a gente identifica características como vontade de morrer, desânimo, vontade de suicídio. São idosos que não têm vontade de sair de casa. Parece até com sintomas da depressão, né? Como eu falei, a distemia é uma forma de depressão crônica, só que ela é mais duradoura e os sintomas são mais brandos. Então, não necessariamente o paciente distêmico ele vai ter esses sintomas diariamente, como o paciente depressivo. Ele pode ter, sim, vinculações sociais, ele pode trabalhar, ele pode fazer uma faculdade, mas vai ter momentos do seu dia ou da sua semana que ele vai apresentar esses comportamentos. E é parecido com o transtorno bipolar? Tem alguma coisa interligada ou não? Não, mas pode ter comorbidade. O que é comorbidade? Quando o paciente apresenta mais de 1 ou 2 transtornos. Então, meu paciente ele pode ter, sim, comorbidade de distemia com transtorno bipolar, mas não é necessário. Entendi. Muita gente atribui, né, ao envelhecimento a causa do mau humor, né, e as queixas diárias, até quando o idoso não quer sair de casa. Mas pode não ser só isso, né, o transtorno? Pode não ser só isso. Até porque o transtorno, a gente pode identificar esses transtornos já antes. Então, assim, esse paciente, de fato, ele pode ter a distemia, como eu falei. São esses comportamentos que ele pode já identificar e a gente tem que começar a avaliar, principalmente, como é que está a intensidade desses comportamentos no paciente. Então, realmente é tem preciso... Graus, né? Tem graus, Tem né? graus de comportamento. É preciso realmente perceber a questão do comportamento realmente para identificar o tipo da síndrome, porque pode ser outro tipo de coisa, né? E às vezes até é um pouco confuso, né? Porque esses transtornos eles podem estar camuflados atrás da baixa estima e tudo mais. De um paciente inseguro, de um paciente que tem uma ansiedade generalizada, de um paciente depressivo. Então, assim, por isso que é necessário, é fundamental fazer uma avaliação com um profissional da saúde para a gente poder identificar isso. Porque é necessário a gente não aprender a rotular o perfil do paciente. Não é porque o paciente apresenta um tipo de comportamento que ele vai poder se encaixar naquele quadro. Então, assim, eu tenho uma insegurança, eu tenho uma baixa autoestima. Não necessariamente significa que eu tenho uma depressão. Não necessariamente significa que eu vou ter uma distimia. É apenas um comportamento que eu tenho. E na terapia a gente pode trabalhar isso no paciente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou jovem e eu estou com medo de fazer faculdade. Eu falo, Paulo, rapaz, vou fazer faculdade, esse ano é o Enem e eu acho que eu não vou passar. Eu me sinto muito inseguro para fazer o Enem. Eu acho que o Enem é algo muito difícil, as provas são muito bem elaboradas, o nível de exigência é muito alto. Meus professores sempre falam no Enem que tem que estudar para o Enem, é algo que hoje as escolas vêm falando desde o ensino fundamental. Sim. Você tem que se preparar para o Enem, você tem que se preparar para o Enem. Infelizmente, o jovem nem sempre ele consegue ter resultados satisfatórios. Ou seja, as evidências vão mostrando a ele que ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não vem tendo sucesso naquilo. E isso pode fragilizar a autoestima dele e a insegurança. Como o quê? O déficit de atenção. O que é um déficit de atenção? São jovens que têm dificuldade de se concentrar, são jovens que têm dificuldade de manter o foco nas suas atividades, como o quê? Prestar atenção no professor, fazer uma atividade, manter o foco na prova. Então, esses jovens que têm a dificuldade de se concentrar e manter a atenção nas atividades, eles podem, se isso passar a acontecer com uma certa frequência, eles podem sim ter uma depressão ou eles podem sim ter a distemia decorrente da sua baixa autoestima e da sua insegurança. Isso vai fazer com que ele faça o quê? Evite situações de exposição, como um Enem, como apresentar um trabalho em sala de aula, como se preparar para uma faculdade, uma entrevista, uma concorrência de um estágio. Então, situações de exposição onde ele pode ter sucesso ou não, ele vai passar a evitar.
Olha aí, muitas dúvidas sendo tiradas aqui, né, no nosso programa. Se você tem a sua, mande pra gente no 3234-3422. Esse é o nosso telefone, tá? A gente responde aqui ao vivo. Tem também o nosso WhatsApp. Se você ainda não tem, anota aí no seu celular. 981056955. Já chegou uma pergunta do WhatsApp, né? tá? A Jussiele está perguntando qual o exame, né, tem que ser feito para a descoberta da distimia. Vamos lá, a gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica no paciente. Para que serve uma avaliação neuropsicológica? Para a gente avaliar as funções cognitivas dele, como atenção, como memória, como funções executivas. Mas um dos tipos de avaliações também que é feito é através do psiquiatra. Como a distimia é um transtorno, então são através de observações de características e intensidade e tempo desses comportamentos que o paciente vem apresentando. Bacana. A gente tem mais perguntas dos nossos telespectadores e o Rogério da Cidade Satélite está perguntando qual o tratamento da distimia e quanto tempo de terapia. Vamos lá. O tratamento para a distimia é a psicoterapia, a mais voltada para isso é a abordagem cognitiva comportamental, que é uma abordagem mais voltada para os pensamentos, para os comportamentos. Agora, o tempo do tratamento, infelizmente, a gente na terapia não tem como falar algo preciso. Por quê? Vai depender da intensidade do transtorno que o paciente está tendo e o principal, a demanda e a proporção da identificação que o paciente vai ter com o tratamento. Ou seja, aquele meu paciente que mais se envolve com a terapia vai ser aquele paciente que eu vou ter resultados mais rápidos. Mas, com certeza, a distimia, meu paciente ele vai precisar pelo menos 12 meses de terapia. 12 meses. Olha, o Marcos Moreno, né, de Graumoré, ele está também aqui perguntando no nosso WhatsApp se a pessoa pode entrar em depressão profunda pela perda de um parente. Pode, sim, com certeza. Depressão, como eu falei aqui no início da terapia, uma das coisas que faz um jovem entrar, um adulto entrar na depressão ou a distimia, são fatores biológicos, fatores sociais. Então, eu perder alguém muito próximo da minha família, com certeza pode sim levar ao tipo de depressão. A Francisca também está perguntando o seguinte, ela disse que tem depressão e se é normal a sensação de calafrios e tudo mais. Sim, é um dos comportamentos sim, que a gente pode ter, sim, calafrio. Muito legal. bacana, Olha, né? a gente está tirando várias dúvidas aqui com o nosso psicólogo clínico especialista em avaliação neuropsicológica, tá, gente? Estamos falando sobre a distimia, né, que é essa síndrome que aí. acomete muita gente, né? Muita gente. O Geraldo está explicando tudo pra gente aqui. Vocês podem mandar suas perguntas aí, né? A gente tem várias dúvidas para tirar. Ainda dá tempo, dá para vocês mandarem aqui. Também tem o nosso Instagram, tá? @tvfeliz. Esse é o nosso Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, segue. Tem também a nossa fanpage no Facebook, que é TV Feliz Oficial, não é isso? Isso aí, TV Feliz Oficial. Legal. TV Feliz no Instagram. O pessoal está falando que tem uma pergunta no Instagram. Vamos perguntar, vamos ver aqui no nosso Instagram da TV Feliz. Mas eu já queria perguntar para o doutor, por que essa doença realmente é conhecida como a doença do mau humor, né? Vamos recapitular para o pessoal de casa. Vamos lá. A distemia tem como uma das características o mau humor, por quê? Porque, como você falou, é um transtorno afetivo, então ela tem como uma das características a variação do humor. Então, meu paciente, ele pode sim ter um mau humor. Por quê? Ele passa a ter uma visão distorcida das informações ou ele passa a ter uma visão distorcida das situações que acontecem no seu cotidiano. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um jovem, estou no ensino médio e fiz uma prova, estudei muito para essa prova e não consegui obter sucesso no resultado da prova. Esse meu paciente chega no meu consultório dizendo que não vai ser capaz de obter resultado satisfatório, que ele se dedicou muito naquilo e ele vai ter dificuldade. Então, muito provavelmente, esse meu paciente ele não vai ter mais vontade de estudar para essa prova. Muito provavelmente, esse meu paciente ele vai evitar a estudar para as provas. Por quê? Porque as situações vêm mostrando para ele que não adiantou de nada ele ter estudado, porque o resultado foi insatisfatório. Então, isso vai criar um mau humor nele, porque uma das características da distemia é exatamente isso. Eles têm uma visão muito negativa das situações, então ele vai ter um mau humor. Quando eu falei que é importante fazer uma avaliação neuropsicológica para diagnosticar se o paciente pode ter distemia ou não, geralmente os pacientes que têm distemia, eles têm dificuldade nas funções executivas. Aí vocês me perguntam, o que são funções executivas? Funções executivas é uma função que nós temos que simplesmente é como nós elaboramos, sair do ponto A para chegar no ponto B. É as estratégias que nós fazemos. E você até falou que hoje vai ver um nutricionista falar com vocês sobre isso, e eu sempre relaciono não só estudar, como fazer uma dieta, como iniciar
é uma nova qualidade de vida. Novos ciclos, né? Como Realmente... iniciar novos ciclos. Você também falou em hábitos. A gente fala muito sobre isso na terapia, sobre hábitos. Eu quero adquirir o hábito de fazer atividade física. Eu quero adquirir um hábito de estudar para um concurso. Eu quero adquirir um hábito de fazer uma dieta. Geralmente, pacientes que têm essa dificuldade, que procrastinam muito, São mais infelizes, são mais infelizes, são mais mal-humorados e têm dificuldade nas funções executivas. De executar realmente De tudo aquilo que ele executar planeja. todos os seus objetivos. Olha, a Cleide Bezerra, aqui no nosso Instagram, está perguntando: o paciente passa quantas horas de mau humor, né? Quem tem distimia? Diariamente, ou não tem essa alteração de humor diário? Vamos lá. É o que diferencia do bipolar ou não, realmente, Não essa existe questão? pesquisas que vai dizer que o paciente distêmico vai passar 1 hora com o seu humor alterado ou 5 horas com o seu humor alterado. Até hoje não existem pesquisas científicas que revelam isso. O que vai fazer ele alterar o humor não são situações estressoras que vai ter no dia a dia dele e a importância que ele dá àquela situação estressora. E, principalmente, como ele vai saber lidar com aquela situação estressora. Por isso que a gente fala que é fundamental um paciente que tem uma distimia ou tem uma depressão, ele fazer a terapia. Por quê? Dentro da terapia, nós vamos ensinar o paciente mecanismo em como ele saber lidar com as situações estressoras. Esse, Paulo, é o grande ponto a melhorar do jovem de hoje. Esse é o grande ponto a melhorar, porque o jovem ele não está sabendo lidar com as situações estressoras de hoje. O jovem ele não está sabendo lidar com as situações que acontecem no cotidiano. Por exemplo, o jovem acabou um relacionamento, o jovem ficou de recuperação, o jovem reprovou, o jovem não conseguiu ter um resultado satisfatório na prestação do trabalho, o jovem teve uma perda de qualquer tipo que seja. No mundo de hoje nunca se falou em amar tanto. Os pais estão muito superprotetores, eles não estão sabendo com que o jovem de hoje ele possa ter mais iniciativa em lidar com situações do meio, em lidar com situações do dia a dia. Os pais estão acolhendo muito esse paciente, os pais estão acolhendo muito os seus filhos. Isso faz com que o paciente, a criança ou adolescente, ele tenha menos iniciativa, ele fique mais superprotetor e ele tenha mais dificuldade em lidar com as situações De perdas, de fracassos, né? que ele não saiba Lidar realmente com a situação. Importantíssimo, ó, meu pai sempre fala pra mim, minha filha, tem que ensinar, né, quando eu era criança, no caso, né, ensinar a falar não, porque aí você vai crescer um dia, né, Sim. claro, e aí quando você crescer, a sociedade vai te dizer não, né, as portas às vezes podem fechar, e aí você tá preparado, você tem que estar preparado, né, doutor, para aquela porta que fechar, você, vou em busca de outra, e não ficar chorando em depressão, é isso que acontece muitas vezes, né? E na escola é fácil a gente ter isso. Na escola é fácil. Na escola todo mundo participa de uma atividade e todo mundo recebe medalha, até quem ficou por último. Na escola, o aluno ele participa de uma sala especial, de uma classe especial, ele está ali não porque ele mereceu, mas sim isso é porque o importante. pai pediu para ele estar naquela sala especial. Mas quando aquele aluno ele sai da sala e ele vai para o mercado de trabalho, Isso é é importante. diferente. O mercado de trabalho ele só vai subir se ele merecer. O que é que Sim. acontece no mercado de trabalho? Esse perfil de aluno, ele está sendo menos perseverante. Aí onde começa a abalar a autoestima dele e a insegurança. E pode causar o quê? A distimia. Olha aí. Saindo realmente da zona de conforto. né? Demais. Gente, interessantíssimo Muito saber bom. disso. Foi um tema muito interessante, né? Pena que a gente já tem que terminar, porque tem outras coisas no nosso programa. Tem É dica de isso aí. culinária hoje, incrível. A gente já vai falar sobre comportamento também, A gente também né? vai falar, vai ter uma Continuar nutricionista falando. aqui. A gente vai dar dicas de nutrição também para vocês. Muita coisa boa vai vir por aí. Então fica com a gente. Muito obrigada, Muito viu, obrigado, Geraldo, viu, por Geraldo? ter vindo Obrigado, aqui. viu, pela oportunidade, estou à disposição. Foi um prazer, viu, E conversar volte com mais vocês. vezes trazendo outros temas. Olha, eu acho que esse tema que ele falou, né, como é que a gente pode falar, eu acho que pode ser, no caso de superação, Sim, né, a gente claro. pode falar sobre isso numa próxima oportunidade, dessa coisa de, às vezes, frustração também, Exato. é importantíssimo, né, a gente não tem que ficar se fechando, não debater, não, fecha os olhos, não, ao contrário, a gente tem que conversar com os filhos, com os pais, né, com os irmãos, enfim, a gente tem que ter isso na cabeça para poder ter uma vida muito melhor, né, obrigada. Fundamental. Obrigado a Muito vocês. obrigado, viu? E agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí que a gente volta já já.